Esse programa se chama Conexão e Arte. Eu sou a Kailiane Dassi, eu sou artista, terapeuta transpessoal e mentora em arte e autoconhecimento. E seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse programa que acontece 2 vezes por semana por aqui no meu Instagram, Facebook, YouTube. E a gente traz assuntos sobre arte e autoconhecimento e também desenho, certo? Então, a gente traz essas reflexões para artistas e também aspirantes que desejam fazer arte em conexão, mais em conexão consigo, com a sua essência. Então, meu trabalho é bastante focado nisso. Quem me acompanha aqui já pode saber um tanto disso, mas se você ainda não me acompanha, te convido para me seguir aqui no YouTube, Facebook, Instagram, para a gente poder se ficar mais próximo, você acompanhar aqui o conteúdo que eu trago sempre, tá bom? Olha lá, Pernambuco está muito frio também. Pois é, vamos lá. Então, vamos se mexer para aquecer, vamos desenhar um pouco e conversar um pouco também. Bom, e a gente tem um tema aqui de hoje para nossa live, sempre trago temas variados, né, sobre esse universo da arte e como a gente consegue se achar no meio disso tudo, né? E o nosso tema de hoje ele é um tema aparentemente simples, mas vocês me pedem muito, mas a gente vai ver que tem coisas muito interessantes que a gente pode falar sobre esse tema. E o nosso tema é como usar diferentes materiais de desenho. A gente vai falar sobre os materiais, como a gente pode usar de um jeito, de outro, como a gente pode transitar, né, nesses materiais e o que possibilita a gente poder fazer isso, certo? E aí, me conta um pouquinho aqui, como que vocês fazem, que materiais que vocês usam quando vocês vão desenhar, quais materiais vocês preferem? Ah, gosta só de lápis? Não, gosta de usar lápis de cor também? Giz pastel? Vocês me perguntaram muito essa semana sobre giz pastel, algumas pessoas perguntaram para mim mesmo, né, como que era, por exemplo, o uso do giz pastel. Então, a gente tem aí materiais que a gente tem mais facilidade, materiais com mais dificuldade. Me contem aqui nos comentários como que tá o uso dos materiais para vocês. Ou não, só gosta de pintar, não gosta de desenhar, como que funciona isso? Certo? E a gente vai conversando, vocês vão me compartilhando aqui, eu acompanho nos comentários. Então, hoje, o que a gente vai fazer, né? Olha lá, eu gosto de lápis de carvão e aquarela, legal, Fabi Bati. Muito bom. Então, a gente vai falar também, ó, aqui tem aquarela por aqui hoje, tem carvão, tem caneta, tem pastel, tem outros tipos de caneta, pastel oleoso, lápis de cor, acho que é isso. Até para a gente um dia fazer um só de tintas. Ó, lápis carvão e caneta esferográfica. A caneta esferográfica também amo as canetas esferográficas, vamos falar sobre elas, que legal. Ó, geralmente desenho com grafite em papel ofício, certo? Gosto de lápis de cor e aquarela, legal. Diz uma coisa para mim, vocês gostam desses e você tem algum que você acha difícil? Como que é isso? Vocês acham difícil? Não acham? Patrícia, pastel seco, oleoso, tinta óleo, acrílica, lápis de cor, carvão, canetas, qualquer coisa isso aí, Patrícia. Muito bom. Desde que dê para desenhar, fazer alguma coisa, né? É isso aí. Ótimo. Então tá. Bom, então, acho que a primeira conversa que a gente... Aqui tem mais, vamos lá. A Roberta falando que gosta de aquarela, carvão para desenho gesto, é gostoso, né? Spray, nanquim, mas queria começar látex e óleo, olha que legal. Tá bom, puxa, muito bom, hein? Tem que começar, então. Ó, lápis de cor aquarelável também, legal. Então tá, então a gente tem materiais que a gente acaba se identificando mais mesmo, né? Você acaba tendo mais prática e mais recorrência. Olha lá, óleo, pastel oleoso se diz, Karina, ou tinta a óleo, né? Aí tem as tintas também. Certo? Pastel seco, óleo em papel canson, tá certo. Ó, aquarela e spray, acho difícil, a Patrícia falou aqui, ó, que interessante. Tá bom, vou contar uma história também minha com aquarela com spray. Exato. Vamos lá, então. Muito bom. Então, vamos começar essa conversa. É o seguinte, uma coisa que é interessante a gente pensar sobre isso, que é assim,
Eu gosto muito de fazer analogias, né? De a gente pensar como, de repente, como eu tenho uma vivência muito grande com música, eu gosto de fazer sempre um paralelo com a música. E como são as músicas, inclusive a gente, né, que o nosso grupo aqui, que conversa sempre, a gente não somos músicos, né, apesar de eu ser, mas a gente tem um olhar, do ponto de vista do artista visual, a gente tem um olhar para a música que é um pouco diferente, e aí esse contraponto, ele é um contraponto rico, né. Então, por exemplo, se a gente for pensar assim, um músico, né, um músico, ele não necessariamente ele toca vários instrumentos, certo? Ele pode tocar aí bem sei lá, um pianista pode tocar bem piano, mas de repente, se ele pegar uma guitarra, é muito diferente, né? A tecla, tudo ali super visual, no braço do violão, a coisa muda bastante o lugar das notas, né? Então não é tão óbvio, beleza. Mas, ainda assim, existe uma coisa aqui que é o músico, ele se torna músico quando? O que vocês acham disso? Né? Quando que um músico se torna músico? Porque ao mesmo tempo que a gente fala assim, músico não necessariamente toca vários instrumentos, mas é um fato que um músico, ele consegue pegar um instrumento, por mais que não seja o próprio instrumento, e fazer uma coisa minimamente musical, ainda que seja mais simples do que ele faria no próprio instrumento. Vocês concordam comigo? Olha lá, a Karina falando que ele se torna músico quando ele sente a música. Isso, né? Muito bom. E então, como que é isso de sentir a música, né? Quando ele ama e estuda música. A Karina chegou bem perto aqui já da nossa resposta, né? Porque o que acontece? A música e a linguagem da música, ela envolve, então, essa musicalidade do músico, né? Então, esse jeito que ele compreende, que ele sente, que ele expressa, que ele interpreta, né? Que ele faz várias coisas com aqueles recursos. Então, se um músico desenvolveu a musicalidade nele, essa sensibilidade para a música e para essa expressão, ele pode sim transitar mais nos instrumentos, né? Um pouco mais, pelo menos. Pode não, como eu falei, ele pode não ser virtuoso, mas ele transita mais, né? E aí, existe uma parte que ela é, sim, mecânica. Então, você vai lá, você tem que fazer o dedo, e tem aquele exercício e tal, não sei o que, mas existe uma outra parte, que é essa parte justamente da musicalidade, né? E aí, quando a gente transporta, então, essa linguagem, né? A gente pensar sobre isso, tá? Então, um músico, o que torna um músico, como a Karina falou ali, quando ele sente a música, né? Quando ele é músico, quando ele sente, né? A Patrícia falou, quando domina um instrumento e consegue expressar com isso, né? E aí é interessante, né? Porque essa coisa da música, da musicalidade, ela tem uma coisa que ela é fora do instrumento, né? Ela não é só no instrumento. O instrumento, ele é uma ferramenta mesmo, né? De expressão. Mas a musicalidade, ela é muito dentro, né? Eu tinha um professor e um amigo, e que dono de uma escola de música em São Paulo, que eu trabalhei bastante tempo, e ele falava coisas muito interessantes, né? Ele falava essa coisa de como, quando a gente faz música, a atividade interna é muito grande, né? E às vezes você vai dar aula para criança, tem que ficar todo mundo quieto, mas é porque é muita atividade interna para você conseguir perceber, né? Ah lá, ele meio que fazia música com água, exatamente, Isabelle. Ou seja, né? Então, a coisa, ela é muito ampla mesmo, né? Então, assim, como você consegue tirar o som e, na verdade, tirar sons e se comunicar com isso, né? Que não é só tirar som, mas tirar som, uma qualidade de som que expressa uma coisa específica, né? Muito bom. E aí, mas quando a gente transporta isso, então, para um artista visual, né? O que torna um artista visual artista?
né? Vamos transportar, então, agora, porque sempre que a gente olha de fora é um pouco mais fácil, né? Você fala assim, deixa eu olhar de fora o mundo dos músicos, é uma outra linguagem da arte. Como que é isso, né? Porque às vezes você tem mais facilidade de visualizar, né? Mas quando a gente vai para um mundo, então, o universo do artista visual, né, o que te torna artista visual, desenhista, artista, né? Assim, como é isso? Seu colar mexeu, deu um belo som, né? Com certeza. A Márcia. E aí, o que vocês me dizem sobre isso? Vamos lá. Tempos para aguardando o delay da internet para respostas. Pessoal, assim, fácil falar de música, né? A Karina falou aqui. Isso, exatamente. Por isso que eu achei legal a gente falar da música antes, porque é mais fácil mesmo, por um lado, né? E como que é isso, então, né? Como transporta isso para, então, as artes visuais? É fundamental a gente entender isso, até para a gente começar a pegar nos materiais aqui, tô com um monte de coisa, tal, mas assim, né? É aquela coisa, imagina que você dá uma pessoa que nunca viu um instrumento, eita, cara, vão quebrando, uma pessoa nunca viu um instrumento, ou mesmo uma criança pela primeira vez, tem um monte de instrumentos e não sabe muito bem o que fazer com aquilo, né? Boa tarde. Ó, resposta não vem, eu vou falar, hein? Bom, então, assim, o que te torna artista, certo? O artista visual, que tem uma expressão artística, o primeiro ponto, ele é sobre a sua sensibilidade mesmo, né? É que a sua capacidade de conectar. Olha lá, tem resposta, peraí. Acho que a capacidade de dialogar o inconsciente com o consciente e trazer para o plástico. Nossa, viajei. Não, Isabela, é interessante essa colocação, na verdade. É uma forma, assim, de compreender, né? Você dialoga o inconsciente com o consciente e traz para o plástico. Interessante. O que acontece é assim, que é justamente isso, né? Esse diálogo, que é disso que eu estou falando, esse diálogo, na verdade, ele é um diálogo a ver com a sensibilidade. Por quê? Quando a gente fala do inconsciente e do consciente, eu acho isso muito legal, e esse assunto ele é profundo e ele é bem pontual, assim. O que acontece? Quando a gente fala que é do inconsciente, vocês lembram que eu falei outro dia numa live, que eu falei sobre isso do inconsciente e do consciente? O que era o inconsciente? E que o nosso inconsciente, ele estava no nosso corpo, né? E aí, quando você vai perceber o inconsciente, ele tem um tanto de você perceber, sim, registros e coisas e percepções e eventos que acontecem que não necessariamente estão no nível da consciência, mas que muitas vezes estão no nível da inconsciência mesmo, né? E como que a gente faz para acessar esse nível da inconsciência, dessas coisas que não necessariamente, entenda uma coisa, essas coisas que eu quero dizer assim do inconsciente também, essas coisas que não necessariamente têm palavras, mas que todo mundo percebe. Vocês entendem isso? Isso é muito, muito específico, né? Porque como, por exemplo, aquilo que eu outro dia falei isso também. Fala assim, ó, um poeta, quando ele vai buscar uma palavra para melhor expressar aquele estado que ele sente, ele fica assim, ó, fala, nossa, não tem palavra isso, mas eu sinto que é isso. E ao eu falar aquela palavra, pode ser que eu desencadeie aquele mesmo estado naquela pessoa e que ela também sente. Entende? E esse acesso esse acesso ao seu próprio inconsciente, ao inconsciente coletivo e comunicar esses estados, que é esse processo de arte. E aí o que acontece? Como você se sensibiliza para isso tudo, né? Ó, Márcia, do inconsciente através dos sonhos, existe uma parte do inconsciente que ele se manifesta, ele se revela para você através de forma bastante simbólica, não literal, nos sonhos, por exemplo. Acontece isso, né? E existem essas outras coisas do inconsciente, que tem o universo simbólico e tem um universo sensorial
de coisas que você passou. Vocês entendem isso? É importante saber se vocês estão me acompanhando aqui sobre isso. Né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Espera aí. É o que, vamos ver o que a Patrícia falou aqui, Patrícia, o que materializa o universo mental e sensível interno para dialogar com o externo. A ver com isso também. Aham. Legal, Rebeca. Então, vamos prosseguindo, né? Então é muito importante isso. Então, tá. A gente percebe que o que eu estou querendo dizer é a sua sensibilidade e a sua percepção, né? Ó, ótimo. Então, o que acontece aqui? Mas como você acessa isso, né? Porque a gente está falando, é a sua capacidade de perceber, de se conectar com essas emoções, com os sentidos, para dentro e para fora. Então, é um diálogo, certo? É um diálogo. A arte é um diálogo, a arte é uma linguagem. Então, como linguagem, a arte ela tem um propósito, que é comunicar, certo? Ela tem essa tarefa de ser mostrada e comunicar, certo? Então, acontece essa questão que é se o que torna um artista é a sensibilidade, o seu cuidado, o seu desenvolvimento, né? E você observa esse mundo, fala, nossa, esse mundo é muito louco, meu Deus, como que eu faço? E ao mesmo tempo eu também percebo coisas muito loucas na minha história, como que eu faço? E aí você vai procurando pintar e desenvolver isso e tudo mais. Então, o que faz o artista, ele não é a tinta, o spray, a aquarela, o material, ok? Isso aqui a gente está indo bem. E até teve uma história engraçada, uma vez, quando eu era criança, tinha um amigo meu, eu era bem moleca, tinha um amigo, a gente andava de skate junto, certo? E aí acontecia um negócio que um dia eu estava andando de skate, eu tinha ganhado um skate importado, enfim, uma história comprida aí, e aí eu ganhei o meu skate era importado, achava ele o máximo, certo? E eu andava de skate, não andava mal, não, mas o meu amigo andava muito bem. Aí eu, não, porque o meu skate, porque o rolamento, daí ele virou para mim assim e falou assim, o que faz o skatista não é o skate, é quem está pilotando o skate, fez uma coisa assim, aí eu falei, nossa, daí eu me apaixonei por ele. E achei aquilo o máximo da sabedoria infantil, sabe? Assim, foi muito interessante, assim, essa história. Mas isso traz bem essa dimensão, né? A gente tem uma tarefa enquanto artista, que é o que vai guiar o nosso uso dos materiais, certo? Deixa eu ver aqui, a Papai falou uma coisa. Penso que as coisas que vemos, ouvimos ou sentimos é que nos tocam, nos sensibilizam. Pompeia, é de dentro para fora e de fora para dentro, né? Você é tocado pelo mundo e você toca o mundo também, né? Ah lá, tem perguntas aqui? Peraí, Inês, já vou te responder. Uhum. É o temperamento que determina o material que você usa? Isso é uma pergunta? Pode ser que sim, um pouco, talvez, pessoas... não diria que necessariamente, mas no sentido que a aquarela é uma tinta que você tem menos controle, então, se a pessoa tem um pouco mais de uma tendência de controlar a aquarela, vai ser um pouco mais incômoda, porque o resultado sai diferente. Então, dentro desse sentido, pode ser que sim. Mas o ponto aqui, então, já que a gente está falando de sensibilidade, né? Como a gente trabalha a nossa sensibilidade, e quando eu falo sensibilidade, não estou falando só de uma coisa emocional, falo também de uma coisa de sensibilidade de sentido. Eu entendi aqui com o tempo, que vamos falar de desenho mesmo, né? Acho que desenho é bom, que põe um foco interessante na nossa conversa. Então, assim, por exemplo, quando você vai desenhar, você usa alguns sentidos, certo? Então, a gente tem um sentido muito primordial para desenhar, que é a visão. Claro, a gente precisa do sentido da visão, porque a nossa arte é visual, então você vai olhar e você vai reconhecer as coisas e você vai desenhar a partir do que você vê. Eu acho que o sentido da visão, ele faz uma parte bem importante, mas eu não diria que é a parte, eu não daria o peso maior para a visão,
para você fazer arte visual. Engraçado isso, né? Mas não considero que seja visão, não. Inclusive, quando para você desenhar e muitas coisas acontecem que você acaba não percebendo muito bem as coisas quando você foca só no sentido da visão. O sentido da visão, ele acaba ficando muito, como que eu posso dizer essa palavra? Talvez contaminado mesmo, né? Com imagens e coisas que você já imagina não, mas que você já viu, que já te mostraram como sendo o que deveria ser do seu desenho, e você perde a experiência do que é desenhar, certo? Então, o sentido que eu acho, por exemplo, que é um sentido muito, tanto quanto a visão ali para você poder desenhar, né, é o sentido do tato. O tato, ele é muito poderoso, na verdade, se você for pensar, todos os nossos órgãos dos sentidos são revestidos pela pele, pelo sentido do tato. Então, você tem tato por todo o corpo, né? Então, o desenho, o tato, ele conta pra gente muito mais sobre as coisas do que a gente imagina, certo? Vamos falar disso. Espera aí, tem um monte de gente falando aqui. Acaba sentindo muito mais do que apenas vendo, né, Pedro? Isso. Ó, o pessoal tá falando aqui bastante. Para mim, geminiana, câncer, peixes, vai do momento. Cada fase uma fase, cada sentido um sentido, cada momento um momento, cada sentido um sentido, e por aí vai. Certo. Quando escolhi a aquarela foi para isso mesmo, tentar não controlar, mas não dá muito certo. É uma disputa dela comigo. Entendi, Karina. Vamos chegar na aquarela já. Tá, então vamos fazer o seguinte. O que acontece? Primeira coisa, o sentido do tato, ele vai te trazer uma percepção muito fina das texturas, das coisas, das temperaturas, por exemplo, né, do material. E a visão, ela não te traz necessariamente isso, né? Então, quando você desenha a partir de um sentido diferente, você tem a possibilidade também de experimentar diferentes materiais perseguindo, faltando a palavra, o sentido. Vou explicar aqui para vocês. Por exemplo, uma coisa que é interessante, que eu gosto de dizer, imagina que você vai desenhar, para a gente poder perceber aqui, imagina que você vai desenhar, por exemplo, tem essa máscara aqui, né? Imagina que você vai desenhar essa máscara, e aí você consegue perceber, olha só que interessante, a gente tem aqui uma forma para ela, né? Você tem uma forma para ela, você tem... Olha só, se você encostar, se você pegar algum objeto na sua casa e você encostar e vir encostando na forma inteira, você vai ver que você consegue desenhar mesmo sem ver o objeto. Certo? E acontece uma coisa interessante, que é o seguinte, se você pensar uma outra coisa, quando, por exemplo, se isso aqui eu fosse modelar isso aqui no barro, e você apertar, você teria que apertar em alguns lugares, certo? Apertar aqui, fazer uma coisinha assim para deixar essa parte. Aqui também é tudo afundado, essas linhas de expressão. Aí aqui, ó, fundo, aqui no meio também, aqui, ó, no buraco do nariz, outro, né? Aqui tudo. Então, o que acontece aqui? Essa modelagem desse rosto, por exemplo, a gente pode experimentar fazer ela em algum material, pensando como se estivesse modelando, gente, entende isso? Eu estou falando aqui, a gente pode fazer com vários materiais diferentes, certo? E a gente pensar como modelagem mesmo, não como se eu estivesse desenhando, porque o que acontece? É muito comum as pessoas irem desenhar, vou mostrar para vocês aqui o que acontece, uma forma de não fazer e uma forma de fazer isso que eu estou falando, certo? Peraí. Porque é muito comum a gente ir para uma zona de conforto nossa, quando a gente vai desenhar, né? Você fala assim, já sei como faz isso, então eu vou mais ou menos como eu sei. Mas, olha só. Deixa eu abaixar aqui para ver se dá para abaixar para vocês. Ver se vocês ficam aí, não vai cair. E vocês aqui também vai ter que ser desse jeito, gente. Vai abaixando a tela. Então, vou colocar aqui o negócio para eu desenhar. Se a gente for pensar, vou pegar aqui um material... pode ser um pedacinho de carvão, certo? Vou quebrar um pedacinho do meu carvão aqui, para ficar mais fácil para mim.
O que é importante aqui, então? Então, se você vai pensar, se eu faço a partir do meu sentido, eu vou perceber a máscara ali, aonde ela é funda e aonde ela é rasa. Significa onde é longe de mim e aonde é perto de mim, certo? Então, por exemplo, vou fazer ali, né? Tem um fundo, ó, eu faço no carvão exatamente como eu faria se eu estivesse usando argila. Então, significa que, ó, peraí, para todo mundo ver, eu aperto aonde é fundo e deixo fraco onde é mais próximo de mim. Olha o que acontece com o desenho, né, ó. Mais fraquinho, o carvão tá perto, deixa eu achar um lado bom dele, isso. Ó, fundo e raso. Fundo e fica mais raso, mais fundo e mais raso, certo? Até aqui. Então, se vocês perceberem isso, olha o que está acontecendo. Eu estou fazendo isso, conectando com a minha sensação, né? Eu aperto mesmo, é bem quase literal, né? Eu aperto o carvão e faz isso. Eu solto um pouco mais, né? Isso acontece também quando a gente pega aí giz pastel, né? Ó, mesma coisa se dá para ele, o pessoal não tá vendo ali. Ó, fundo e aqui mais menos fundo, né? Ó, assim, afunda, reage um pouco mais a esse papel e menos fundo. Então a gente tem, se eu pegar um lápis de cor, eu gosto de usar lápis assim, aí cada pessoa faz de um jeito. Mas, por exemplo, você faz o lápis de cor, olha, eu quero que fique um lugar mais fundo, então eu vou desenho, faço forte, forte, forte. Ó, aqui é menos, aqui é mais raso. Aí eu faço menos. Estão me acompanhando? Olha só. Entende? Ó, mais fundo e mais raso, né? Uma outra coisa, a gente pegar aqui, se eu quiser pegar uma caneta Bic e fazer a mesma proposta que a gente está fazendo, por exemplo, que é essa proposta de pensar como uma modelagem, então, ó, que é fundo, então eu tenho que fazer muita linha para caracterizar aqui o fundo e aonde vai ficando mais raso, eu deixo elas mais espaçadas, né? E aí aqui vai ter outro lugar fundo de novo, certo? Olha só, eu tô experimentando fazer o fundo e o raso mais longe de mim, mais perto de mim, com materiais diferentes, né? Tem, eu não entendi o que você falou, Isabelle, que sentir, tem que sentir na mão esse peso, dar leveza. Exatamente, Isabelle, tem que sentir na mão. Mas aí quando isso, e claro que isso varia, mas por exemplo, se a gente pegar uma coisa que nem aquarela, ó, agora a gente vai ter uma situação um pouco diferente, que é, vou pegar aqui, se eu usando aquarela, né, não vai ter tanta diferença, a diferença que vai acontecer mais aqui é na cerda, né, no pincel. Se eu fizer forte, se eu fizer fraco, vai acontecer isso, né? Que eu faço forte, o pincel afunda e aqui ele fica só a pontinha e fica fininho. Então, não é exatamente isso que eu quero. Então, uma forma de você traduzir para aquarela é você colocar, por exemplo, muito pigmento num lugar, né? E pouco pigmento em outro lugar, e você vai fazendo com que também essa sensação, né, ó, que só mais água, que vai secar e vai mudar um pouquinho a cor. Então, o papel não é de aquarela, né, ele é um papel manilha. Então, aqui, aí você começa a transpor, e aqui acontece uma coisa interessante, ó, a Pompeia pontuou uma coisa aqui, ó, nesse caso, não levamos em consideração luz e sombra, certo? Certo, Pompeia, exatamente. Não estamos falando de luz e sombra. Eu estou isolando um assunto para depois a gente falar de luz e sombra, mas aqui é importante isso, assim, você entender. Então, ó, nesse caso de aquarela, muito pigmento, põe mais, para ficar com o fundo, para
Então, nessa hora que eu estou fazendo, eu estou traduzindo a sensação da mão aqui, do carvão apertando, que até esmigalhei meu carvão, do carvão apertando, né, para aquarela que eu só saturei mais de tinta. Eu estou usando um papel manilha, Roberta. Manilha, ele funciona super para muita coisa, para estudar. Eu uso muito papel manilha, é aquele papel que usa para... É o papel que a gente usa para embrulhar frio, sabe, na padaria? É isso, é esse mesmo papel, pessoal. Ele é um papel barato, ele é todo meio reciclado, assim, então ele funciona. Isso, Isabelle, na hora, perguntou, na aquarela, muito pigmento é mais fundo e menos pigmento mais raso? Nessa questão aqui que a gente está percebendo da modelagem. O que está acontecendo aqui que é interessante, ó, explicar para vocês? É o seguinte, a gente está fazendo uma tradução, então, agora, nesse momento, como eu falei, não é luz e sombra, né? É de você sentir a matéria da coisa. Então, por que acontece? A gente vai desenhar, muitas vezes, e fica um desenho, é muito fácil o desenho ficar um contorno, um negócio certinho e tal, e sem ter essa visceralidade da matéria mesmo. Então, para você poder trazer, por exemplo, isso, que é, olha só que interessante, você está trazendo a sua sensibilidade sensorial mesmo, tato, né, o seu sentido do tato para o seu desenho. Você fala assim, entendi. Então, eu vou imaginar que o que eu estou desenhando, isso, profundidade, Rebeca. O que eu estou desenhando tem a profundidade que eu aperto como se eu estivesse modelando a minha imagem. E aquilo traz um corpo para o seu desenho. E só que o que eu estou querendo dizer? Que quando você aprende a sentir, por exemplo, com o seu tato, você pode migrar de materiais sem perder o sentido do tato, sem perder essa expressividade, porque você está expressando, gente, olha isso, você está expressando o seu sentido do tato, você não está expressando o carvão, você não está expressando o lápis de cor, você não está expressando a caneta, você está expressando o seu tato através daquele material. E, claro, cada material vai adicionar aí um tanto de linguagem, de sentido no que você faz, certo? Então, isso aqui é super, super importante, ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, os seus sentidos têm que estar presentes, você tem que estar sensível para os seus sentidos, tem que exercitar a sensibilidade dos seus sentidos. Sim, entendi. Estive estudando sobre a massa de modelar, espátulas. Legal. Então, ok, vamos lá, pegar outro papel que esse aqui molhou. Então, só que acontece uma coisa assim, como quando uma pessoa vai para um trabalho, né, de desenhar, usando um sentido do tato, por exemplo, que nem a modelagem que eu estou explicando aqui, mas o contorno também é tato, tá, gente? Assim, o tato ele é muito forte mesmo, ele é um sentido super fundamental. Eu daria um peso ali 50% praticamente, assim, do quanto que eu acho importante o tato. Mas acontece muitas vezes que uma pessoa vai fazer esse tipo de atividade e acaba criando críticas sobre o próprio trabalho, entende? E não desenvolvendo e não acreditando no processo daquele trabalho. Por quê? Porque, por exemplo, é muito, muito comum você ir desenhar, falando de um processo aí de quando você começa a desenhar, ou mesmo nem tão começo assim. Aí essa história assim, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ensinar a fazer uma paisagem tinta a óleo, uma paisagem X, eu te mostro a paisagem, te ensino o passo a passo. Primeiro você prepara a tela assim, depois você risca a tela assado, que nem eu estou fazendo, depois você dilui a tinta tal, faz um fundo não sei como, do plano de trás, aí você pincela dessa forma, depois você faz um plano mais na frente, daí o óleo tem que secar não sei o quê, mistura o secante, e faz todo passo a passo, certo? Inteirinho. Chego no final, você chega no final da pintura, que eu te fiz o passo a passo com você, te ensinei o passo a passo inteirinho da técnica daquilo. Aí você vai fazer uma outra pintura, você não sabe fazer. Né? Não é comum isso acontecer? Você até imita,
Imitar, a gente imita, não é tão difícil assim, né? Você fala assim, tá bom, você vai... Mas, qual é o peso, assim, do que eu estou trazendo? Assim, é muito importante, tudo bem, você aprende um passo a passo de coisas, isso é importante também, mas você ir entendendo e se apropriando dos seus sentidos, para que você possa mudar a paisagem, para que você possa mudar o material, para que você possa se expressar e conseguir até improvisar, entre aspas, que nem o músico lá que não toca todos os instrumentos, mas você consegue fazer algo artístico mesmo com um material diferente daquilo que você está habituado, certo? Certo, legal. Isso assim. Essa dica do tato é super importante, né, Karina? Ó, que a Marta. No imaginário do senso comum ainda é muito presente a ideia de que trabalho bom é o que representa fielmente o real. Isso é mais que ultrapassado. Exato, né? Isso tudo é muito relativo, né? Porque é aquela história, o que é representar fielmente o real, né? A gente está falando de uma legal essa colocação, Marta. Porque na verdade existe uma coisa assim. Como que você faz para passar no seu desenho, na sua pintura, o estado, que é o que a gente estava falando, entendeu? Por exemplo, quando você tem uma fotografia, né? Uma fotografia artística, ela passa o estado. Ela não é só um recorte de uma paisagem, né? Então, acontece uma coisa assim, então você vai desenhar, como que você passa por exemplo, você vai entrar numa cidade, como você passa o som da cidade? Como você passa aquele que tem nas cidades grandes, por exemplo? Como você passa a sensação de uma rua, o vento do carro passando, ou o calor, ou as pessoas, ou o ambiente? Como você passa tudo isso, né? Ou você entra numa mata e você sente, e aí tem uma cor, tem um cheiro, tem uma temperatura. Como que você passa isso para a imagem? Esse fielmente, no meu entendimento, ele tem a ver com isso, né? Que é fielmente a sua percepção, né? Daquilo. Porque daí você passa realmente o estado, você passa a sua experiência, né? Daquilo na arte. E aí a gente ganha uma outra dimensão de expressividade mesmo, né? De expressão. Olha lá, a Patrícia aqui colocando, criar condição de independência de precisar sempre do professor. Exatamente, né? O professor é uma coisa importante no sentido de troca de referência, é legal, mas esse processo de quando você dá uma aula, por exemplo, você criar um mecanismo de iniciar a pessoa para ela se aventurar, né? Exatamente, eu acho isso fundamental. Muito bom. Ruído, né? Isso, Isabelle. Mais um golinho d'água, a gente tá com sede. Certo? Então, vamos lá, prosseguindo. Opa, nossa, abriu uma coisa aqui, gente. Não, pronto, tudo certo. Janelas de computador. Bom, então, vamos prosseguir então. Então, o que acontece? Aí tem esse excesso de crítica, certo? Mas a gente podia fazer aqui uma experiência, certo? Que é fazer, então, faz na sua casa, faz alguma coisa assim, um objeto, alguma coisa com essa experiência da modelagem, né? Experimentando essa coisa do fundo. Eu vou fazer aqui com carvão um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre um material, pode me dizer. Peraí, antes da gente prosseguir, eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho bem interessante. Pode ser com até fazer com o pastel esse aqui que está aqui. Peraí. Deixa eu ver se vai dar certo. Pode ser assim, pode ser assim. Pronto. Peguei umas corzinhas aqui. Vou fazer para a gente conversar um pouco. Daqui a pouco a gente faz esse exercício que é mais sofisticado, mas eu vou fazer uma coisa bem simples. Um dia eu estava com umas crianças dando aula e eles viram um giz-pastel assim. Era um pastel oleoso que nem esse aqui. E aí, mas o que serve? Para que é? Para que não é? Né? E eu fiz uma brincadeira com eles, eu achei que foi divertido. E é legal isso para a gente perceber essa coisa aí, o material e as sensações, né? Olha só. Vamos lá. Então, é o seguinte. Certo? Então, a gente tem aqui, vou fazer como eu fiz lá com eles. Então,
tá, nas crianças, né? Então a gente tinha lá, eu fiz, falei assim, vamos fazer o seguinte. Fiz que dê certo aqui. Você desenhar assim, pequenininho, algo muito, realmente simples. Tá bom assim já, certo? Aí, tinha aqui, a gente fez tipo um trenzinho, né? Certo? Então aqui tá bom um trenzinho, né? Deixa eu conseguir, acho que com a cabeça eu não vou conseguir, gente. Um trenzinho, aí você fica assim, que interessante, né? Um trenzinho. Mas olha que legal uma possibilidade do material, né? E aí quando você faz isso, ele já ganha uma outra experiência, né? E aí você já tem aqui já a sensação da velocidade, com a sensação da fumaça, e aí um monte de coisa acontece. Né? Então, assim, isso aqui eu não fui. Como que eu ia desenhar isso? Primeiro de tudo, né? Como que eu poderia desenhar esse vento passando? Ele é uma sensação, né? Foi, né? Então, isso aqui foi muito legal, fiz com as crianças que ficaram querendo saber como que fazia isso depois, e fica parecendo uma memória, né? Então, vamos fazer então mostra pra gente mais perto, mostra, Isabel. Deu para ver? Né, o pessoal ali também. Então, é um movimento, um gesto que acontece ali numa pequena ação, né? Muito bom, né? Exato. Então, assim, isso aqui é uma possibilidade do material. Então, por exemplo, se eu fosse fazer isso na aquarela, seria muito diferente. Eu teria que deixar bem molhado, passar um pincel seco para de repente arrastar. Pode ser que desse certo, pode ser que não. Já pode emoldurar, né? Vamos fazer uns assim. Né? Exatamente. Então, assim, isso aqui eu fiz com oleoso. O pastel seco também faz isso, certo? Alguns um lápis assim, um grafite, ó, se fizer assim, vamos ver. Ó, tô fazendo um teste na frente de vocês, tá? Acredito que faça também, com outra intensidade, né? Ver se dá para todo mundo ver. Aqui. Muito menos, né? Mas faz também algo, né? Suja a mão. Então, são coisas, olha que interessante, são coisas da experiência, da sensação, do tato, né? Então, quando você sempre pode fazer isso, né? De espalhar e de trazer essa sensação, que é uma sensação diferente. Eu estava falando assim, tem a sensação da modelagem, tem essa sensação também, que é a sensação da experiência, né? Quando a gente pensa, qual é a experiência? Teve uma história muito interessante, que eu vou mostrar para vocês uma coisa. Bom conhecer os materiais, né? Olha só, vou compartilhar uma coisa com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, querida. Deixa eu ver. Achei muito interessante, uma coisa da Rosana, que é uma aluna minha, uma aluna do Arte Jornada, querida. Será que ela está por aí? Rosana, está por aí? Não vi ela falando oi. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu vou ter que achar um. Queria muito mostrar para vocês, porque é dessa coisa da experiência, da sensação, e não só da experiência. Funciona com tijolo também, com certeza funciona com tijolo também, Renata. Calma, enquanto estou achando aqui a Rosana. Vou achar já. Peraí, eu posso mostrar para vocês o quem está aqui, eu mostro no celular, porque eu não vou ter o desenho. Vou ver se eu acho ela. Isso, ela está aqui. Calma. Não, não é aqui, gente. Ai, meu Deus, que difícil. Não, Caliane. Achei.
que aconteceu? Ela começou a fazer um trabalho que tinha a ver com a experiência. Ela, tá aqui, que bom, vou mostrar um trabalho seu, Rosana, dá licença. Vou mostrar para o pessoal aqui assim, vou compartilhar com o pessoal de lá. E ela tinha uma vontade, né, Rosana, se quiser falar um pouquinho aí, essa coisa do vento, né? Você queria expressar a sensação do vento, por causa de uma atividade que a gente fez no Arte Jornada. Ah, tem algumas coisas aqui. Nossa, olha quanta coisa linda que eu tenho. Peraí. Deixa eu abrir aqui. E essa experiência do vento, quando ela foi fazer a experiência do vento, ela falou assim, não sei como que eu faço o vento. E eu falei para ela, assopra. Não é? Assopra. Ela estava fazendo aquarela, eu falei, sopra a água da aquarela e vê como que acontece. Aí deu uma indicação para ela fazer com canudinho. Gente, olha só. Que legal. Peraí, vou mostrar para o pessoal aqui. Calma, gente. Uma coisa por vez. Compartilhar aqui. Foi isso mesmo, né? Calma, guia do Chrome. Acho que é essa. Espero que dê certo. Isso, deu certo. Né? Olha só. Peraí, vocês têm que ser aqui. Vou mostrar aqui assim. Né? Então, ela fez buscando fazer essa sensação do vento, ela começou a soprar, né? Deixa eu ver se tem outra aqui. Peraí, gente. Não é tão sencillo. Peraí. Sem as imagens salvas aqui, para mim fica um pouco mais tenso. Tem mais imagens, mas não tá tão fácil de eu achar. Mas, olha que interessante isso aqui. Uma outra coisa que eu achei muito rica mesmo, que foi esse, olha, que é um que ela fez de uma sensação, mas era uma outra coisa, do cheiro da manga. Olha, isso é muito interessante, né? Uma outra coisa. Demais, né, Roberto? Vamos ver o que mais aqui. Teve mais um aqui que eu acho que ainda sobre essa coisa do... Não é, Pedro? Que muito legal. Agora vou pegar aqui mais um sobre essa coisa do vento, na mesma proposta. Aqui, esse aqui foi muito interessante também. Peraí. Aqui, mandando o pessoal. Fantástico, rolando ali no canto. Peraí. Né? Não é nessa aqui para mostrar para vocês, gente, aqui. Né? Também dá para ver ali, ela foi usando essa coisa do vento, né? Tentando buscar a sensação mesmo, né? Então, eu queria mesmo, tipo, que a gente percebesse essa coisa dos materiais, os materiais enquanto servindo aos sentidos, né? Essa coisa de você falar assim, peraí, deixa eu fazer os materiais com sentido, de uma forma que seja com sentido. Certo? Muito bom, né? Então, vamos fazer um pouquinho, vou fazer só um pedacinho, um pouquinho aqui, o nosso tempo já está acabando, para variar, o tempo acaba rápido aqui. Não sei o que a gente faz. Vamos fazer um assim, então? Vocês querem escolher um material? Deixa eu ver. Ou perguntar de algum material especificamente também, né? Às vezes. Hoje eu estava contemplando a paisagem e fiquei me perguntando, será que eu consigo desenhar o efeito e a sensação do vento? Olha que legal. Né? Então, exatamente. Sabe de uma coisa, que era muito interessante, uma coisa que eu tinha isso também, quando eu era criança, eu tinha uns 12 anos, eu falava assim, será que eu consigo desenhar exatamente o mundo, exatamente como eu vejo? Mas não uma coisa de fotografia, mas desenhar o que eu vejo mesmo, de dentro de mim, né? Muito interessante isso, consegue, viu? Adorei essa fala, os materiais servindo para os nossos sentidos, né, Karina? Gostei do sopro da aquarela, é demais, né? E aí, em relação ao sopro da aquarela, acho que eu não tenho um canudinho aqui, assim, fácil. Eu poderia mostrar para vocês, que é super legal também. Peraí. Sem canudinho vai ficar um pouco esquisito. Não vai ter, mas tudo bem. Depois a gente faz numa próxima vez, eu trago um canudinho. É só você assoprar, assim. Bom, então, vamos ver o que mais aqui. Vamos fazer rapidinho aqui, então vamos lá.
Né, Maria Regina? Mostro sim. Eu vou mostrar depois. Arrumar um canudinho. Tem que ter um canudinho, senão não dá certo. Pode virar uma grande lambança. Um dia a gente pode fazer um especial sobre aquarela. Aquarela tem muita coisa. A Márcia quer que eu mostre. Essa aqui, caneta, não sai. Essa aqui não tá saindo. Ó, elas estão com um negocinho no fundo, não sai. Eu vou conseguir depois um canudinho aqui. Realmente, se eu tenho algum, eu guardei. Agora, eu tenho, mas eu não sei onde que tá. Bom, vamos prosseguir, então. Olha lá, todo mundo tira a carga da tinta. Vou fazer o seguinte, depois eu coloco uma caixinha de sugestões lá, para vocês me falarem algum material, a gente pode fazer alguma live só de um material, isso pode ser muito legal também. Eu queria fazer um apanhado mais geral, porque é importante isso, né, da gente perceber que a gente tem que transitar e com os sentidos, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um pouquinho certo? No carvão, bem aqui esse formato, certo? Então, pensando aqui, né, o afundado e o mais raso, vamos lá. Então, eu sugiro para vocês pegarem também aí alguma coisa e fazerem experimentar um pouquinho. Ó, então, a gente percebendo mesmo, né? Tem uma coisa que faz assim, peraí, o cara não tá bom, ok. Coisa que faz assim, aí ele faz assim. E sempre dessa percepção do afundado, né? Onde é mais longe de mim, onde é mais perto de mim. Eu não tenho aqui Quando a gente faz esse tipo de exercício, a ideia não é fazer linha, assim, você pode fazer um lugar ou outro um pouco, né? Porque de repente é muito fino, mas a ideia é você trabalhar mesmo na sensação de como se fosse fundo e raso. Né? Se você passa um pouco, depois você remodela, como se fosse uma argila mesmo, né? Que você se vê que passa, e aí você tem que retomar um pouco, às vezes a mão pesa muito num canto. Pessoal, vou fazer rapidinho aqui, só para a gente ter a sensação. Calma. Aqui. Então, lembrando, isso aqui não é luz e sombra. Luz e sombra, quando você vai fazer luz e sombra, é muito importante que isso já esteja um tanto sedimentado mesmo na sua percepção. Por quê? A luz e sombra, você adiciona a isso, né? A essa modelagem. Certo? Calma aí, caiu vocês, perdão, gente. Esses negócios, eles às vezes fazem assim, né? Vamos ver se agora fica. Aqui tá para baixo. Estão acompanhando aí? Acho que não dá muito para ver aqui. Aí assim, né? Melhor. Então, aqui. Perdão, gente, caiu de novo. Ele não tá segurando aqui o clipe. Ai, fique aqui. Eu tenho um grampo que daria para colocar vocês no teto. Vamos ver se fica agora. Fica aí. Onde que a gente estava aqui? Pronto. Então, aqui, né, vai ser a parte da mão, enfim, mas aí a gente vai para uma outra
Reparo. Então, repara, né, como é essa coisa mesmo da modelagem. Estou trabalhando aqui, eu fiz aqui totalmente como se estivesse modelando, certo? Tá aqui o meu, né, bem rapidinho assim mesmo, mas partindo muito da sensação de profundidade. Dá para fazer isso com... Dá para fazer isso com carvão, com aquarela? Pedro, eu estou fazendo, tem dos dois lugares, tem computador e tem celular pelo Instagram. Certo? Então, o que acontece aqui, né? A gente faz. Peraí, calma, gente, vocês aqui tá mais delicado o negócio. Meu Deus. Venha, pronto. Peraí, tá tudo torto, caindo. Legal, né, Karina? Então, obrigada, gente. Então, assim, mas façam, né? Ó, isso mesmo, muito bom, dá para perceber o que está fundo e raso, essa é a ideia. Mas é importante ressaltar aqui que se você fizer ali com as suas coisas, você tem essa mesma percepção, o tato aí tão disponível quanto tá para mim, entendeu? E fazer independente de ficar assim, ah, tá bom, não tá bom, se tá igual, se não tá igual, se vão achar bom, se não vão achar bom. O que está acontecendo enquanto você faz esse tipo de processo é você desenvolver a sua capacidade de perceber, de retratar, de se perceber. Esse jeito de desenhar te deixa muito mais dentro, muito mais com a autopercepção muito mais ativa do que você copiar um passo a passo. Né? Mais interessante isso, percebe, faz a partir da sua percepção, que aí você constrói um conhecimento para você, entende? Você não fica dependendo de um passo a passo, de um tutorial, certo? Né? Você precisa do tutorial para iniciar isso, mas não para você prosseguir depois. Então, isso é mega, ultra, blaster, rebels, como diriam, importante, tá? Bom, gente, aqui sobre a nossa questão dos materiais, eu vou deixar para vocês uma minha receita, né? É um tipo de receita, né? Vou deixar para vocês, então, uma caixinha para vocês sugerirem outros materiais, se vocês quiserem algo específico. Olha, Karina, queria que você falasse sobre aquarela, ou que você falasse sobre lápis de cor, ou que você falasse, enfim, né, qualquer outro material. Alguns materiais, para mim, foram mais difíceis de fazer trânsito também, né? Tem uns que, tecnicamente, eles têm algumas dificuldades. O pessoal falou de spray aí. Spray foi uma coisa que, para mim, eu não domino spray, assim, de poder sair desenhando tranquilamente, para mim, né? Eu domino o spray, não tanto, mas eu uso spray completamente nos meus trabalhos. Então, se for uma coisa assim muito pequena, eu acho difícil de fazer. Mas para fazer nuances, profundidades, eu acho super interessante. Eu acho que, inclusive, me ajuda com muita coisa, né? Mas é uma questão de estudo de técnica mesmo. Então, hoje eu consigo incorporar. A primeira vez que eu fiz um trabalho de spray foi quando eu fiz aquele dragão lá em cima na caixa d'água, que foi realmente desenhado no spray. Eu falei, uau! Mas era bem grande, né? Então foi muito legal realmente de fazer. Mas foi um desafio, com certeza. Mas é ainda assim uma tradução de sensação. É isso que me dá suporte para eu transitar de estilo de técnica. Se eu tenho a possibilidade, assim, de um material diferente, eu experimento, mas ao que eu recorro a isso em mim. Isso me lembrou de uma arte que estou fazendo. Como eu faço para te enviar? Ô, Pedro, me segue pelo Instagram, me acompanha por lá, me envia no direct. Pode me enviar, gosto de ver o trabalho de vocês. Ou se você quiser postar no Stories, me marca que eu gosto de ver, compartilho, enfim. Tá bom? Essa satisfação no resultado de um desenho pelo tato é indescritível. Eu tive essa experiência na aula do desenho vivo. Que legal, Karina. Passando rápido, sucesso, menina, trabalho lindo. Que energia linda. Muito obrigada, Ismael. Ismael. Tenho dificuldade com aquarela, mas carvão amo, spray não consigo também.
Certo. Estou aprendendo muito com você. Aprendo a me perceber para transferir a arte de uma forma sensível e simples através da nossa essência. Que bom, querida. Bom, gente, então, duas coisas aqui importantes para dizer a vocês, antes da gente ir aí para as nossas próximas fases. Uma coisa legal que eu queria falar para vocês, quem se interessa por assunto de astrologia, não sei se vocês gostam disso, tem um amigo meu que é o Vasco, que ele vai fazer uma live hoje às 4h30, se não me engano, no Instagram dele. Eu deixei uma... Nos meus stories tem lá, eu compartilhei a publicação dele, vai fazer uma live sobre astrologia, eclipse em gêmeos e tal, e é bem embasado nessa filosofia que eu trago aqui também, que é a filosofia ungambicula. Então, quem gosta desse tipo de assunto, fica aí o convite para vocês conhecerem. Chama Astrologia da Tribo do Futuro. Então, tá aí uma dica de quem gosta de outros assuntos, assim, a ver, certo? E, que legal, Karina. Então, dá um pulinho lá na live do Vasco, fala que eu que te indiquei, e aí ele vai saber, vai receber todo mundo muito bem, com certeza. Agora, uma outra coisa. Gente, eu tenho um workshop de 4 aulas, chamado Um Traço para o Artista Interior. Sei que ainda que já conhece, sei que tem pessoal que acompanha aqui as lives sempre, que são os meus alunos, minhas alunas, e eu fico muito feliz que vocês me acompanham sempre. Esse Um Traço para o Artista Interior é um workshop que está disponível dentro do Arte Jornada, mas quem não faz parte do Arte Jornada e quiser comprar esse workshop, que são 4 aulas, está disponível amanhã, a gente vai abrir as inscrições, vai ficar aberto só amanhã, certo? E aí é uma possibilidade de fazer uma jornada, uma pequena jornada de desenho, certo? De desenho rumo ao autoconhecimento. Então, uma jornada inteira feita, um passo a passo, cada aula tem uma reflexão, tem um desenho, aprofundamento, reflexão, desenho, aprofundamento. Então, é bem rico, assim, o passo a passo do que aquilo... do que essa jornada te leva, certo? Então, ela é uma mini jornada, ela é bem mais barata que o Arte Jornada, menos de 1/10 do valor, certo? Então, assim, para quem, de repente, tem vontade de fazer um pouco mais de desenho, com autoconhecimento, quiser conhecer um pouco mais do meu método também, né, dentro de um curso mais fechado, dá uma olhada lá, tem link aqui no YouTube, tem link no Instagram, na minha bio, tem link aqui no Facebook também, em todos os lugares, para quem quiser se inscrever. Tá bom? Aí a gente entra no link, tem ali um grupo do WhatsApp, por onde vai todas as informações sobre garantia, enfim, coisas que você pode ganhar ali no curso, e aí você entra lá, e se você quiser participar, vai ser super, hiper bem-vindo, e chegar aqui um pouquinho mais próximo dessa forma de fazer arte com autoconhecimento e desenho. Tá bom, gente? Super, super obrigada. Ó, aqui, aí, Dani... Ana Peixinho falando, eu amo essas técnicas da Caliane, ainda me perco fácil, mas esses exercícios são sempre um ponto de partida para mim, amo, muito obrigada, Ana, que bom, né? Gratidão, eu que agradeço, gente, sempre uma experiência ótima, que bom, gente, que ótimo. Ó, e aí, então fica aqui o convite, entrem lá, não deixem de entrar mesmo, fala com a Vanessa, conversa, saber a forma de pagamento, garantia e tudo mais. Só amanhã, tá bom, gente, que é realmente a inscrição, então não deixe de... Agora mesmo, clica aí no link, vai para lá, ou clica no meu link da bio aqui do Insta, para não perder aí a oportunidade, certo? A outra coisa, se você não me segue ainda no YouTube, me segue no YouTube, fica um convite para todo mundo, a gente está quase nos 2.000 seguidores, é muito bom, a gente está cada vez crescendo mais no nosso canal, começou timidamente ano passado na quarentena, e agora a gente está crescendo, está sendo muito bom, cada vez mais pessoas acompanhando o canal. Então, fica aqui o convite para curtir o vídeo, para se inscrever no YouTube. Eu também tenho o canal do Instagram, que você pode me seguir, ficar próximo pelos stories, me conhecer mais de perto, enfim, Facebook, por onde você gostar mais, tá bom, gente? Então, muito obrigada. Não se preocupa, Ana, esse vídeo vai sim ser postado, você vai conseguir ver ele inteiro. E, bom, divulguem para mais pessoas que vocês acham que podem se interessar por esse tipo de conteúdo, que gostem de desenhar, que gostem de materiais de desenho, que gostem de autoconhecimento, e a gente vai crescendo cada vez mais essa comunidade de artistas que são também autobuscadores e buscam por se expressar mais através da própria essência. Tá bom, gente? Sim, já acabou. Muito obrigada. Obrigada, Márcia.
Já acabou sim. A gente tem a próxima live segunda-feira. Então, eu tenho live sempre, segundas-feiras, 14h30 e quarta-feira também, às 14h30. Programa Conexão e Arte. A gente fala aqui sobre arte, autoconhecimento e também sobre desenho e pintura. Tá bom, gente? Muito obrigada, Isabelle. Obrigada a todo mundo. Valeu, obrigada, Ana. Então, encerrando, um grande abraço e até muito breve, gente.